Então, começando mais uma unidade aqui nessa semana, a unidade 6 da página 19, que vai tratar de função quadrática. Bom, o que é então uma função quadrática? Ela vai ser uma função que vai relacionar o x e o f de x, ou o y, né, como a gente viu, x como uma variável independente e o f de x como uma dependente, e ela vai ter essa carinha aqui, tá? Então, eu vou ter sempre essa nossa variável, que vai ser x ou vai ser outra letra, principalmente na prova do Enem, eles gostam muito de colocar coisas com temperatura, né? Geralmente T. Então, sempre eu vou ter aquela variável ao quadrado. Então, aqui na nossa lei de formação, no caso, eu tenho que o a, aqui o que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Mas pode ser que o b e o c sejam zero, ou qualquer outro número real, tá? Bom, como a gente tem a regra aqui, os coeficientes a, b e c, e o a diferente de zero, cada um desses coeficientes ele vai interferir no gráfico dessa função quadrática que a gente chama de parábola, tá? Então, quando eu tenho o a, que é o número que acompanha x ao quadrado, positivo, maior que zero, né? Essa concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Quando eu tenho A negativo, essa concavidade vai ser voltada para baixo. Aí, geralmente, a gente faz assim, né? Pra gente não esquecer, nós fazemos as carinhas. Quando o A é positivo, sorrindo. Quando A é negativo, tristinho, né? Essa pessoa aqui, ó. Tá? Bom, agora tem um resuminho aqui que eles fizeram na apostila, bem interessante, até porque vocês já viram essa matéria lá no primeiro ano, obrigatoriamente, tá, gente? Quando que eu vou analisar o sinal do B, então, tá? Do coeficiente B, que é aquele que está acompanhando o x lá. Quando esse B for positivo, a parábola ela vai estar interceptando o eixo y na parte dela que está subindo, né? Vamos dizer, na parte crescente. Então, ó, se a parábola está voltada para cima, então vai ser sempre do lado direito, né? Se o B for positivo, do lado direito. Se ela estiver voltada para baixo, no caso quando o A for negativo, esse B vai estar positivo quando ela estiver interceptando, quando a parábola estiver interceptando o eixo Y no lado esquerdo, tá? Então, pensem comigo, o sinal, não o valor, tá? Lá na função afim, eu já tinha direto. O B é o valor que a reta, no caso, intercepta o eixo Y, né? Aqui não, aqui a gente só vai ver o sinal. Então, quando a parábola estiver interceptando o eixo Y na parte crescente, esse B é positivo. Quando ela estiver bem no centro, vamos dizer ali no vértice, né, na parte simétrica, eu digo que esse B é igual a zero, e quando ela estiver na parte decrescente, assim, voltada para cima do lado esquerdo e voltada para baixo seria do lado direito, eu digo que esse B é negativo, tá? E agora, quem tem a ver com o valor que vai interceptar ali no eixo Y é o C. Lá na função afim, era também o termo independente, né? Lá era o B. Aqui é o C. Então, eu vou olhar o valor de C e eu já sei aonde que essa parábola vai estar interceptando o eixo Y, né? Então, se esse C for positivo, essa parábola vai estar interceptando o eixo Y na parte de cima, né? Acima do eixo X ali, no caso. Se esse C for igual a zero, ou seja, quando ele não aparece, essa parábola vai estar interceptando exatamente no zero, seja ela voltada para cima ou voltada para baixo, tá? E quando o C for menor que zero, essa parábola vai estar interceptando o eixo Y na parte de baixo, né? Na parte dos negativos, tá bom? Vamos estudar aqui olhando esse exemplo, então, tá? Vou fazer aqui na minha folhinha para ficar melhor da gente visualizar. Vamos analisar, então, o sinal do A nesse primeiro gráfico aqui. Vou enxergar bem assim? Então, nesse primeiro gráfico, qual seria o valor do A? O A seria positivo, negativo, igual a zero não tem como, tá, gente? Aí não seria uma parábola. Então, a parábola está voltada para baixo. E quando a parábola está voltada para baixo, o A é negativo. Então, eu já sei que o A é menor que zero. O B, olha só, o que está
acontecendo quando a parábola intercepta o B, quando a parábola intercepta o eixo Y. É na parte que ela está crescendo, tá? Na parte que ela está crescendo. Então, quer dizer que o B é positivo. E o C? Eu vou olhar se é na parte de cima, se é no zero ou na parte de baixo do eixo Y que essa parábola está interceptando. Então, é na parte de cima. Então, o nosso C vai ser positivo. Tá? Bom, vamos agora para o segundo exemplo aqui. Deixa eu enxergar. Tá. O nosso A. A parábola está voltada para cima. Então, o nosso A é positivo. O B, ó, a parábola está interceptando o eixo Y na parte decrescente, né? Na parte que ela está descendo. Então, o B é negativo. E o C, ó, a parábola está interceptando o eixo Y na parte de cima. Então, quer dizer que o C é positivo. Por último, aqui o nosso exemplo 3. Deixa eu enxergar aqui. Não. Exemplo 3. A parábola é voltada para baixo, então o A é negativo. A parábola está interceptando o eixo Y exatamente naquela parte que ela está crescendo, então o B é positivo. E para meus olhos aqui, né, não parece, mas está interceptando o eixo Y exatamente no zero. Então, para nós, o C vale 0. Parece que ela está interceptando um pouquinho mais para baixo, né? Então, se ela não estiver no zero, o C vai ser negativo ali no nosso caso. Tá, beleza? Bom, então vamos para a página 20. Só para a gente falar um pouco, então, sobre as raízes ou zeros da função. Lá na função afim, eu já tinha falado para vocês, né? O termo independente, eu localizo aonde que ele intercepta o eixo Y. E quando eu quero saber aonde que intercepta o eixo x, eu tenho que igualar a zero a função e achar as raízes. Lá era uma equação do primeiro grau. E aqui uma equação do segundo grau. E o que eu faço na equação do segundo grau? Eu tenho que resolver uma Bhaskara ou a gente usa soma e produto. Tá, gente? Mas vamos aqui analisar pelo que ele está pedindo, tá? Ele dá a fórmula de Bhaskara ali. Vamos colocar aqui de novo. Aqui. Então, a nossa fórmula de Bhaskara, eu vou achar as raízes pelo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aonde o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí, vezes ali. O que nós vamos fazer, gente? Eu peço que vocês façam sempre o delta separado. Eu peço não, né? As professoras de matemática vão pedir para vocês. Então, vamos fazer o delta separado para a gente poder analisar cada um dos 3 casos que ele mostra aqui. Quando o delta é positivo, quando o delta é igual a 0 e quando o delta é negativo. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Eu tenho o que ali? Que f de x, deixa eu pegar uma outra folha. Que o nosso f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Bom, eu vou tirar aqui pra gente ver melhor. Quem que é o nosso a? Quem que é o nosso termo que acompanha o x ao quadrado quando ele não aparece? O a é 1. O b, quem que é? É o que acompanha o x. O b vale menos 5. E o c é aquele termo independente, é o 6, tá? Então, vamos para as fórmulas. Primeiro do delta que eu disse para vocês, tá? Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Menos 5 ao quadrado, todo e qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo, né? Sempre que o expoente for par. Então, vai dar 25. E aqui, menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Nosso delta, então, é igual a 1. O que isso quer dizer? Que o nosso delta é positivo. E eu sei que se eu resolver a fórmula de Bhaskara, eu vou achar 2 raízes reais e
distintas ou diferentes, tá? Então, vamos resolver aqui a fórmula de Bhaskara. X, só vamos copiar aqui. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Vamos lá. Então, o nosso X é igual a menos B. Quem que é o B? Menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Quem que é o nosso delta? Acabamos de calcular ali, é 1. Sobre 2 vezes A. Quem que é o A? 1 também. Então, as nossas raízes vão ter essa cara. Menos com menos vai dar mais 5. Raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, o nosso x' vai ser 5 mais 1 sobre 2, que vai ser 6 sobre 2, que vai ser 3. E o nosso x duas linhas vai ser 5 menos 1 sobre 2, que vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, essas são as nossas duas raízes. X igual a 3 e x igual a 2, tá? Que foi o que eu disse para vocês. Na análise do delta, nós vimos que iam aparecer duas raízes reais e diferentes. Nosso segundo exemplo. Letra. Não tem nem letra. Tá? O nosso segundo exemplo ali é f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Vamos ver quem que é o A, quem que é o B, quem é o C. O A é menos 1. O B é 4 e o C é menos 4. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. 4 ao quadrado, 16. Menos com menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, nós temos que o nosso delta é igual a zero. E aí, o que que eu vou achar? Quando o delta é igual a zero, eu vou achar duas raízes reais e iguais, ou uma única raiz, tá? Então, vamos resolver. X é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Menos B é quem? Menos 4, mais ou menos raiz do delta, que é 0. Então, aqui para nós não vai importar, né? E sobre 2 vezes menos 1, que vai ficar menos 4 sobre menos 2, que vai dar 2. Ou seja, tanto o x' quanto o x duas linhas vai ter o mesmo valor, 2, tá? E por fim, o nosso exemplo ali, f de x é igual a x ao quadrado, desculpa, ficou escuro aqui, x ao quadrado mais x mais 1. De novo, quem que é o A? O A é 1, o B é 1 e o C é 1. Nosso delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, vai dar o quê? 1, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, tem que o nosso delta deu menos 3. Ou seja, o nosso delta deu negativo e isso indica que ele não possui raiz real. Beleza?